Boa noite a todos, aos que estão aqui presentes na Casa da Juventude e àqueles que nos acompanham via Facebook da Exposende TV. Sejam bem-vindos a esta primeira edição da tertúlia Entre a Vida e a Morte. Este ano dedicado ao tema Tempos de ou do Luto. Segundo um estudo que eu realizei há uns anos atrás, com uma amostra com pessoas da comunidade, jovens e adultos, mais de 80% já tinha perdido alguém significativo. E avaliava essa experiência como tendo muito impacto na sua vida e como tendo sido negativa. Isto revela-nos que o luto faz parte natural da experiência humana. No entanto, dificilmente somos capazes de o encarar. Nestes tempos de pandemia, a questão do luto tornou-se mais próxima. Nós todos os dias somos bombardeados com os números de vítimas mortais do Covid. Para além deste efeito de dimensão ou de número das mortes, temos também os constrangimentos e as limitações que estes tempos de pandemia nos impõem, a questão do distanciamento social, a questão da máscara, que nos faz ter que repensar alguns hábitos, algumas tradições, alguns rituais. E ao mesmo tempo decorre o tempo do luto, que está envolto ainda em muitos tabus e em muitos preconceitos. E às vezes parece que queremos tratar do luto como se fosse uma doença. E procuramos a sua cura. É sobre estes temas que iremos conversar hoje e contamos para isso com a presença, que desde já agradeço, do João Batista, que é doutorado em Psicologia Aplicada pela Escola de Psicologia da Universidade do Minho e é especialista na área do luto, quer do ponto de vista da investigação, quer do ponto de vista da intervenção, e que nos vai ajudar a pensar e a refletir um bocadinho sobre estas questões. Esta tertúlia está organizada em dois momentos distintos. Num primeiro eu irei fazer algumas perguntas ao João e iremos dialogar e conversar, e depois num segundo momento haverá espaço para questões, partilhas, reflexões da parte do público. Portanto, toda a gente que estiver interessada e que quiser poderá intervir. Eu, antes de avançar, e sobretudo para aqueles que nos acompanham via Facebook, de facto é uma presença mais distante, mas permitam-me recordar as regras de participação nesta tertúlia. E o princípio básico para este evento é o respeito. É o respeito por cada luto. É o respeito pelas opiniões e sentimentos das outras pessoas. E não menos importante, o respeito por nós próprios. Nesta tertúlia, todas as emoções são bem-vindas e importam. Portanto, sente-te livre a senti-las. Nesta tertúlia, todos os lutos têm voz. Se quiseres partilhá-los, está à vontade. Nesta tertúlia não há certos ou errados. Todos contam e por isso faz este espaço teu. João, vamos começar? Sim, claro. As perguntas. Então, segundo os dados mais recentes da OCDE, e eu estou a falar de dados que saíram há 2-3 semanas, a nível mundial, mas também em Portugal, e como seria evidente, houve um acréscimo significativo da mortalidade. Os dados do INEM, que não tenha sido tão, se calhar tão divulgados quanto isso, mas dizem-nos que há aqui dois grupos muito específicos. Um que nós já estamos à espera, que são os idosos, outros são os homens. E nós não temos muito essa percepção de que parece que a mortalidade tem atingido mais os homens. E, portanto, a minha primeira questão, se calhar é uma não questão, mas que eu queria colocar, é se estamos a viver efetivamente tempos de luto, ou se somos nós que temos mais consciência do luto nesta fase. O que é que te parece? Ok, Vanessa, em primeiro lugar, muito obrigado por este convite e obrigado a todos por terem estado aqui, ou por estarem aqui. Eu vou tentar falar alto, estou um bocadinho constipado, mas se por acaso não me ouvirem atrás, digam, por favor, que eu tento falar um bocadinho mais alto. Nós fizemos batota, não é? A Vanessa enviou umas perguntas antes e eu estive a dar uma vista de olhos e ao pensar nesta questão do tempo de luto, o que me apeteceu responder-te foi nós estamos a viver tempos perfeitamente anormais, não é? Assim, tempos de exceção,
a vários níveis, não é? E eu acho que, como tu disseste muito bem, não é? O luto é uma experiência universal e normativa, ou seja, todos nós passamos, em algum momento, por uma experiência de luto. Portanto, se toda a nossa vida está, desculpa-me a expressão, de pantanas, é natural que os processos de luto também estejam virados do avesso ou bastante alterados. Eu acho que, respondendo melhor à tua questão, eu acho que atualmente quer a questão do luto, quer a questão da saúde mental estão muito na ribalta, não é? Vocês olhando, se calhar agora não nem tanto, mas desde o início da pandemia, não é? Acho que a atenção dada à saúde mental, não é? Ao impacto da pandemia no nosso bem-estar, não é? Nos sintomas de ansiedade, na preocupação, têm sido bastante destacados, e a atenção dada ao luto também acho que tem acompanhado, não é? E obviamente que há aqui algumas questões que alteram completamente a nossa relação com a perda, não é? Desde logo a forma como lidamos com as pessoas, como podemos visitar, por exemplo, as pessoas num hospital, num lar, não é? Que durante meses não pudemos fazer essas visitas, agora podemos fazer, mas quer dizer, com grandes limitações, não é? E depois todos os processos que são, não é? O luto é acima de tudo uma experiência cultural e social, não é? Ou seja, nós temos uma noção muito clara do que é a nossa forma de fazer luto, mas há formas muito diferentes de fazer luto, não é? Eu, por acaso, lembro-me aqui há uns anos de uma conferência muito interessante de uma antropóloga que falava sobre diferentes formas de luto em Portugal, ou seja, de comunidades, no caso que ela falava era especificamente de comunidades africanas em Portugal, que tinham processos, não é? Formas de luto muito diferentes, mas se há uma coisa que é comum é isto, é que são formas mais ou menos culturais, não é? Todos nós partilhamos. E reparem, há uma série de elementos, não é? A série de elementos que nós associamos à despedida, não é? À última despedida de uma pessoa, que estão profundamente afetados, não é? A partilha social, enfim, o estarmos juntos como família, não é? A despedida física, tudo isso é posto em causa, tudo isto é disruptado, e muitas vezes sem nós percebemos muito bem, não é? Porquê, mas isto pode-se fazer, aquilo não se pode fazer, mas ouvi dizer que se pode fazer isto, não, afinal, não é? Ou seja, tudo isto está muito, muito, muito alterado, não é? Nesta fase em que vivemos. Portanto, efetivamente, nós vivemos tempos anormais do luto e não é uma questão que surge agora e que de algum modo está enviesada e só porque tem mais atenção dos mídias. Não, acho que não. Acho que se há assuntos em que pode haver algum empolamento, eu acho que sim. Acho que neste caso efetivamente é uma área em que está a ser, eu acho que é difícil, lá está, não é de um dia para o outro que nós adaptamos, alteramos este tipo de rituais e de ritos, não é? E se ficamos sem estes, o que é que vamos substituir? E ainda por cima nem sequer podemos estar, não é? Ainda por cima a própria proximidade física com as pessoas que partilham a nossa perda, por exemplo, está, não é? Não nos podemos, quer dizer, teoricamente não podemos estar muito próximos, não é? Teoricamente, porque o luto parece ser uma situação limite que põe essas regras que nós sabemos que nos são impostas e que temos de cumprir, mas que as põe completamente em causa, por ser tão limite. Eu não sei se há alguma informação sobre o benefício ou a eficácia, ou por exemplo, se sabe que os funerais são fontes de infecção ou não, mas a verdade é que eu tenho ouvido relatos, e agora obviamente isso já não se aplica com tanta intensidade, mas em plena pandemia, em pleno confinamento, de pessoas ligadas à saúde e de profissionais num funeral a abraçar-se, e as pessoas de fora acharem aquilo estranho e pensavam, como é que é possível? Estas pessoas são profissionais de saúde, são enfermeiros, são médicos, e parece que se esqueceram que vivemos em tempos de pandemia e portanto é tudo normal. E a minha questão é como é que se lida efetivamente com isto? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer para, se calhar, tentar substituir estes rituais, para tentar
estarmos próximos, ainda que distantes e cumprindo as regras sociais. Não sei se já colocaram esta questão, porque no fundo este é o problema. É assim, isso desculpa. Isso traz outro tema que eu acho que é muito importante e que tu já referiste na introdução. É que, apesar do luto ter este caráter partilhado, este caráter cultural, também tem um caráter subjetivo muito grande, não é? Ou seja, cada pessoa tem a sua forma própria de viver, não é? De encarar, de tentar lidar com a perda. E vocês podem estar a pensar que os psicólogos dizem sempre isto, não é? Que é tudo subjetivo, é sempre tudo relativo. É verdade, nós dizemos muitas vezes isso. Mas eu acho que na área do luto, e pessoalmente para mim é dos aspectos que eu acho muito interessante na intervenção no luto, é que esse caráter idiosincrático, não é? Ou seja, diferente de pessoa para pessoa, mas diferente, mas válido, não é? É muito marcado, é muito vincado. Eu acho que a questão que tu estás a colocar é muito importante, não é? Porque se há uma dimensão física, não é? Se há uma dimensão importante no luto e na perda que é física, eu diria que o mais importante, não quer dizer que essa parte física não seja importante, mas que eu diria que o mais central é a parte simbólica, ou seja, é o significado que nós damos àquilo que fazemos. Ou seja, para algumas pessoas, por exemplo, a despedida física é um marco, não é? É muito importante. E não poder fazê-lo é disruptivo. Mas isso não quer dizer que não possam fazer essa despedida de uma outra forma, não é? De uma forma mais simbólica, não é? Ou seja, quando eu digo simbólica, quero dizer em que não há nada, não é? Não há nenhuma relação com a parte física, ou em que há essa parte física, mas em que há um maior, enfim, há aqui uma despedida mais simbólica, não é? Por exemplo, pronto, se calhar estou aqui a falar muito no abstrato, dando um exemplo concreto. Por exemplo, o pegar em objetos da pessoa que nós perdemos e, por exemplo, guardar dentro de uma caixa e fica ali dentro daquela caixa. E aquela caixa é quase como simbolizasse a nossa relação com esta pessoa que perdemos, não é? Ou seja, eu acho que uma coisa muito importante nestes tempos anormais, eu acho que uma coisa muito importante é precisamente o conseguirmos ir encontrando alternativas, não é? Formas novas, umas mais funcionais do que outras, mas que realmente nos permitam fazer este processo, não é? Que nós vamos falar um bocadinho mais sobre o que é este processo, não é? Mas que nos permitam fazer um bocadinho este processo, não é? Ou seja, é óbvio que este lado mais social e mais cultural está afetado, mas eu diria que a parte mais subjetiva, mais de cada pessoa, se calhar ganha aqui um peso muito grande. Nesse No fundo, é um sentido. trabalho criativo e de construção de cada um de nós e de perceber quais são as soluções mais adaptadas e mais funcionais naquele momento. Sim, sim, repara, por exemplo, nós, na intervenção que nós fazemos em pessoas que têm algum tipo de perturbação associada ao processo de luto, nós fazemos muito isso, não é? É óbvio que na impossibilidade de repetir rituais, não é? Na impossibilidade, aquela pessoa, por exemplo, não conseguiu estar presente no funeral, não conseguiu fazer uma última despedida, é impossível voltar atrás. Mas, portanto, nessa impossibilidade fazemos, por exemplo, uma despedida simbólica, não é? Que pode ou não implicar, e depois também tem a vertente das crenças das pessoas, não é? Pode implicar uma coisa mais física, como ir ao cemitério, como não é, o ir à missa ou algo deste género, mas pode ser algo perfeitamente idiosincrático, algo perfeitamente subjetivo, não é? Como o exemplo, estava-vos a dar um exemplo, não é? Que é um exemplo simples, mas que é uma forma simbólica de despedida, não é? Ou seja, o realmente pegarmos no objetos, sei lá, coisas que são valiosas, não é? Do ponto de vista da relação e realmente colocarmos, eu disse numa caixa, parece que estamos a seguir aquela ideia do esconder, não é? Mas pode ser num lugar especial, não é? Pode ser num canto, pode ser, enfim, acho que se percebe a ideia. Sim, eu vou aproveitar
duas palavras que tu utilizaste agora, uma foi processo e outra foi o esconder. E parece-nos que há uma necessidade de limitar o tempo do luto. Define-se um período de nojo. Sabemos que a semana passada, por exemplo, em relação ao luto parental, ele foi alargado de 5 para 20 dias, 25? 20 dias, acho eu. Acho que sim. Acho que 20 dias. No DMS, no DSM, numa perspectiva mais clínica, passa-se de uma perspectiva de luto complicado ao fim de 6 meses para uma proposta de trabalho de perturbação de luto complexo persistente ao fim de 12 meses. Nas práticas tradicionais, e eu venho do mundo rural e, portanto, isto continua muito enraizado ao tempo de vestir de luto e que varia em função do grau de parentesco com a pessoa. No fundo, há uma necessidade de dar tempos pré-estabelecidos ao luto. E a minha pergunta é se há um tempo certo e se há evidência destes tempos do ponto de vista científico e se há tempos certos para ultrapassar uma perda significativa. É assim, Vanessa, é uma pergunta, eu acho que é uma pergunta muito importante e acaba por estar muito no cerne da própria definição do que é um luto complicado, não é? Não há, quer dizer, a questão temporal é importante em alguns problemas psicológicos, mas no luto é uma questão central. Respondendo à tua questão não é, se é um tempo certo, o que é mais ou menos aceito, ou o que é mais ou menos convencionado, é que efetivamente, após uma perda de uma pessoa significativa, haja um período em que a pessoa está a fazer um processo, não é? A tentar lidar com esta perda. Agora, a questão é quanto tempo é que nós esperamos para poder intervir, não é? E quanto tempo é que isto é normativo, normal, ou passa a ser patológico? Eu aí, se queres te diga assim, acho que uma das questões centrais, falando do meu ponto de vista muito prático, das questões centrais tem a ver com a resposta à questão. Esta pessoa parece estar a lidar com esta perda de uma forma mais ou menos funcional, ainda que marcada por tristeza, por uma certa depressão, não é? Por uma série de emoções que são típicas, não é, do luto, mas será que esta pessoa está a ter aqui uma reação esperada, não é? E de alguma forma que podemos compreender, não é? Por exemplo, eu estou a falar destas emoções, por exemplo, uma reação patológica a uma perda significativa é não haver reação, não é? A pessoa reagir como se nada tivesse acontecido, não é? Isso pode ser extremamente patológico, ou seja, isso pode ser sinal que esta pessoa está em choque, não é? Nem sequer está a conseguir processar este evento, não é? Portanto, eu diria que tem tudo a ver com a intensidade das reações, não é? Ou seja, se a reação é muito extrema, quer do ponto de vista de não reação, é quase como se não tivesse acontecido nada, quer do ponto de vista por exemplo, não é? Pondo as coisas num extremo, sei lá, por exemplo, ideação suicida, ou tentativas de suicídio, ou um despojamento muito grande, não é? Uma pessoa que deixa de se alimentar, deixa de dormir, deixa de cuidar de si, enfim, coisa, não é? Ou seja, neste tipo de situações extremas, não é? Eu acho que se pode falar de um luto patológico sem ter em consideração o tempo, não é? Por outro lado, a questão do tempo é uma questão muito, lá está, muito relativa, não é? Porque o que se considera é que a pessoa deve ser capaz, não é? Ou teoricamente terá voltado a um funcionamento mais ou menos normal
6 a 12 meses após a perda. Mas isto é uma coisa perfeitamente, eu não queria dizer arbitrária, não é? Mas tem a ver com a questão da média, não é? Vocês sabem que quando uma pessoa diz a média, não é? Se temos uma criança com 10 anos e uma pessoa com 110, a média será 50 anos, não é? Não sei, mas pronto, será dizer a média deste grupo são 50 anos. Isto não nos diz nada, não é? Porque nós sabemos que temos uma de 10 e uma de 100. Aqui é um bocadinho a mesma coisa, não é? Ou seja, há aqui uma ideia de tempo médio, não é? Ser os 6 ou os 12 meses, mas isto é mais uma abstração, ou é mais não é? Quase como uma referência do que propriamente uma regra. Pelo menos no meu ponto de vista. Ok? Já estou a mexer no microfone. Pelo menos do meu ponto de vista, não é? Ou seja, acho que isto também tem a ver com muitos fatores, não é? Já agora tu não me vais perguntar nada sobre isto, mas eu aproveito para falar sobre fatores, não é? Tem a ver com muitos fatores. A maior ou menor adaptação a uma perda tem a ver com isto são coisas que estão, não é? São aspectos que são bastante estudados, fatores protetores, não é? Por exemplo, um fator que é muito, muito, muito importante é o suporte social. O facto de termos pessoas à nossa volta. O facto da pessoa que está vulnerável, está frágil, está em sofrimento, sentir que não está sozinha nesse sofrimento, não é? Sentir que tem uma família, que tem amigos, que tem uma rede, não é? E que, ou porque a perda é partilhada, ou porque essas pessoas à volta escutam, apoiam, não é? Isso é muito importante, não é? É um aspecto que é muito, muito importante. E depois há outros fatores, não é? Há outros aspectos, a forma como uma pessoa reage, a forma como a pessoa, por exemplo, se já teve outras perdas, não é? O tipo de perda é importante. É mais ou menos definido que como é que se diz, súbitas, não é? Se perdas súbitas, por doença súbita, ou ou formas violentas, não é? De acidentes de viação, homicídios, suicídios, não é? São muito mais difíceis de lidar do que perdas, entre aspas, naturais, não é? Ou seja, idades avançadas, não é? Portanto, há aqui toda uma série de fatores, não é? Que tornam cada perda única, não é? E todas elas, não é? Todas elas são um desafio, não é? Portanto, o tempo que a pessoa demora a lidar com este desafio, não é? É muito difícil dizer é X ou é Y. Mas eu acho que, para não querer ficar também aqui na resposta vaga de depende, eu acho que lá está, depende de fatores e depende de como é que a pessoa vai evoluindo, não é? E ela sente, e as pessoas à volta sentem, que ela está a processar, está a conseguir integrar, não é? Ou não. Ou não. Não, isso remete-nos, se calhar, para outro tipo de discussões, e que não são necessariamente o tema 2, mas de qualquer forma nós podemos dizer isto. Nós pensamos que uma pessoa pode estar efetivamente recuperada do luto e nós, por outro lado, não sabemos o sofrimento emocional que aquilo acarreta. E eu lembro-me de ler um texto sobre os efeitos físicos do processo de luto e depois a influência que tem em termos de trabalho, e nós não estamos, ninguém nos informa sobre isto, ninguém nos educa sobre isto, e de facto isso é importante. E se nós descuramos esta parte física que tem sintomas e sinais tão evidentes, quanto mais a emocional, que nós por tendência já escondemos. E portanto tudo isto torna os tempos de luto ainda mais complicados e se calhar mais rebuscados do que nos fazem muitas vezes acreditar que há tempos definidos e que nós naqueles prazos, naqueles timings temos que ultrapassar a situação. Sim, eu acho que há aí duas ideias que são muito importantes, que é essa ideia de ultrapassar, o voltar rapidamente à normalidade, não é? O rapidamente, e isso é eu diria que isso é contra a natura mesmo. Ou seja, é o tipo de situações em que temos que dar
ao contrário, não é? Temos que permitir à pessoa fazer este processo, temos que permitir. E tu falaste do corpo, falaste da parte emocional. A verdade é que o luto é uma situação que nos afeta globalmente. Fisicamente, ficamos mais prostrados, não é? O nosso sistema imunitário vai um bocadinho mais abaixo, não é? Quase como uma depressão, não é? Emocionalmente, não é? Ficamos, não é? Com emoções mais fortes, a tristeza, a angústia, também a raiva, não é? A nível mesmo pessoal, não é? Faz-nos muitas vezes questionar crenças, faz-nos questionar prioridades, faz-nos questionar planos, não é? Toda uma série de coisas que nós temos que recuperar, que nós temos que reformular, e essa ideia não é, de ultrapassar, não é? A mim confesso que a mim mete muita confusão. É como a ideia do esquecer, não é? Eu lembro-me de uma pessoa que me dizia que ficava extremamente incomodada quando as pessoas à volta dela diziam: tu tens que avançar, tens que esquecer, tu tens é que andar para a frente. E ela dizia-me: eu fico mesmo incomodada com isto, porque isto, além de não me ajudar, revolta-me. E é verdade, não é? Como é que uma pessoa pode avançar para a frente uma coisa que é tão dolorosa e é tão impactante, não é? Eu acho que lá está, estou aqui no papel de especialista, e realmente não é, o que a literatura, não é, o que os estudos mostram é que o importante é que a pessoa tente lidar com, não é? O lidar com, ou seja, dar algum sentido a isto, não é? Encontrar uma forma de fazer uma despedida, encontrar uma forma, por exemplo, de continuar a herança dessa pessoa. Por exemplo, lembro-me de uma pessoa que me dizia que quem ela tinha perdido era alguém muito generoso, alguém que gostava muito de dar e de contribuir para a comunidade, e uma forma que essa pessoa encontrou foi continuar esse papel, assumir algumas desses papéis. É uma forma, não é? Como há outras, mas repara, é uma forma de continuar a herança, não é? Continuar aqui a ter uma ligação à pessoa, não é? E nem tudo, não é? Pode haver, obviamente que há espaço para crescimento. Também acho que os portugueses, e nisso, não é? Somos muito latinos, às vezes centramos-nos muito na dor e no sofrimento, não é? E, por exemplo, os anglo-saxónicos falam um bocado no crescimento, não é? O crescimento pós-trauma, o crescimento pós-perda, não é? Ou seja, porque a verdade é que o luto também é uma oportunidade de crescer, também é uma oportunidade de nos transformarmos, não é? Mas, acima de tudo, é essa questão do ultrapassar. Mais do que ultrapassar é lidar com, não é? E não é... E não é, repara, é como aquela ideia do tentar que a vida seja como era de antes. Como é que a vida há de ser como era de antes? Não é? Se falta ali alguém, não é? Não, a vida não pode ser como era de antes. Agora, a vida também não pode acabar, não é? Portanto, o que a pessoa, quando eu digo lidar, não é? No fundo é a pessoa conseguir encontrar formas de andar para a frente, não é? Mas manter esta relação, manter esta ligação com a pessoa que perdeu. Não é? Ou seja, não cortar as amarras com o passado, mas também não ficar presa ao passado. Eu acho que há uma metáfora muito bonita sobre o luto e que capta essa essência, que provavelmente tu conheces, mas que é a das mãos. Que há uma mão que vai ficar para sempre para trás e a puxar, mas depois há uma mão que tem que continua à frente e que tem que ser puxada para a frente. E, portanto, é essa mão que nos agarra ao presente. E essa metáfora, sempre que penso em luto, vem-me à cabeça e lembro-me dela e tem-me ajudado, mesmo quando estou a conversar com outras pessoas, e foi engraçado, porque eu já precisei dela para mim e houve pessoas que me disseram exatamente isto. Lembras-te de me teres dito isto, Vanessa? É que é exatamente isso e é verdade, e ajudou-me, e acho que de facto capta essa essência de manter a ligação ao passado e continuar com o presente. E um bocadinho nesta linha, eu perguntava-te se ter presente alguém que nos partiu, por exemplo, falar sobre essa pessoa, lembrá-la, honrá-la, de algum modo simbolizá-la, tê-la connosco, é um sinal de que estamos patologicamente presos ao passado e à perda,
Ou seja, que estamos no tempo errado, ou, ou não, ou é algo ou é algo que pode ser encarado como saudável. É assim, eu já te respondo essa questão, que acho que é uma questão muito, muito importante. Mas eu acho que há aqui uma noção que é cultural e que também vem da nossa área, da psicologia, de que a forma de lidar com o luto é cortar, não é? É cortar as ligações. E esta ideia só foi contrariada na nossa área, só foi contrariada no final do século passado, 1996, com um livro que tem um nome muito, muito interessante, que é Continuing Bonds. É qualquer coisa, em português é qualquer coisa como laços continuados ou ligações continuadas, que é precisamente essa imagem que tu estavas a falar, não é? Ou seja, de manter um laço, de manter uma continuidade. Um, e isso é um tópico, não é? É um tema que, por exemplo, na nossa intervenção que nós fazemos, é muito centrada nisso. É muito centrada no encontrar sentido para a perda, mesmo quando parece que não há nenhum. E um dos sentidos é esse, é da ligação continuada. Não é? É o de contrariar esta ideia do tens que ultrapassar, tens que esquecer, não é? Deixa lá isso. Não. Agora, respondendo, já passando para a tua questão, repara, é a ideia do o momento, o tempo certo, não é? Ou seja, tu perguntaste-me se isto é patológico. Não, honrar a pessoa, manter uma ligação, recordar, não é patológico. O que é patológico é não fazer outra coisa. Lá está, é não haver a mão a puxar para a frente, não é? Ou seja, a pessoa ficar presa. E dizer assim, a minha vida acabou aqui, não há mais nada à minha frente, não é? Ou seja, eu acho que o que é importante é irmos encontrando momentos, espaços, não é? Que pode ser uma coisa mais temporal, não é? Mas pode ser também uma coisa mais de lugar, não é? Lembro, por exemplo, de uma pessoa que me dizia que havia um sítio que era aquele sítio onde ela recordava a pessoa que tinha perdido. E é como se a vida continuasse, a vida continuava, mas de vez em quando ela tinha necessidade de ir ali. Uma vez por semana, uma vez por mês, dependia. Mas lá está, era um espaço que ela associava. No caso era a praia. Pode ser, mas ok, não sei se estou a ser claro. Ou seja, eu acho que é importante essa noção de ligação, mas também é importante a noção de contenção, digamos assim. Ou seja, de haver um espaço, um momento, não é? Um tempo para essa ligação, para também haver um tempo para outras ligações. Também haver um tempo para outras tarefas, a tal parte da mão a puxar para a frente. Não é? E, portanto, no fundo é conseguir um equilíbrio entre a mão que fica para trás e a mão que é puxada para a frente, no fundo. Eu acho que uma questão que está muito enraizada e que tem a ver com isto do tempo, e tu há bocado falavas da raiva e da tristeza. Para além de limitarmos o luto no tempo, há ainda uma perspectiva muito tradicional. E se nós formos ao Google e fizermos pesquisa por luto, é das primeiras coisas que aparece. E aparece constantemente, que são as fases do luto. O modelo de Kübler-Ross. E eu pedia-te, para começar, que explicasse um bocadinho como é que apareceu este modelo e para percebermos como... E o que é que a própria autora depois defendia em relação ao modelo, para percebermos como se calhar podemos estar a ser... eu não queria dizer enganados, mas se calhar há outras perspectivas e não é só esta. Ora bem, essa pergunta é difícil. Não é difícil para nós, mas é difícil traduzir isto, não é, de uma forma mais fácil, não é? Mais facilmente captável. Eu acho que o mais fácil, não é, para as pessoas que nos estão a ouvir, eu acho que se calhar o mais fácil é muito rapidamente fazer uma perspectiva histórica de como é que o luto tem sido, de como é que o luto foi encarado na psicologia. Muito rápida, não é? Mas antes da Margaret Kübler-Ross, que ela, se não estou em erro, escreveu o livro em 69, o Death and Dying, acho que é de 69, é isso que tu estavas a falar. Antes desta senhora, a perspectiva que havia do luto era a tal perspectiva que eu estava a falar há bocado, que vem da psicanálise, do Freud, e que falava na desvinculação.
Ou seja, nós estávamos ligados à pessoa, a pessoa morre, não é? Ou seja, perdemos a ligação física, temos que nos desvincular, temos que esquecer, temos que andar para a frente, ok? Esta autora, a Kübler-Ross, o que ela propõe é uma coisa diferente. O que ela diz é que o luto é um processo e há 5 fases que atravessamos nesse processo. E cada fase é caracterizada por um conjunto de emoções, de estratégias que nós usamos nesse momento. E o objetivo seria chegar à última, que é a famosa aceitação. Ok? As fases eram, agora a ver se eu me lembro delas, é a negação, é a raiva, a negociação, a tristeza e a aceitação. Pronto. Essencialmente, muito rapidamente, consigo descrevê-las muito rapidamente. É assim, a negação é quando a pessoa nega o que aconteceu. Diz isto não aconteceu. O tal exemplo que eu estava a dar há bocado, não é? Isto não aconteceu. Não é? A minha vida continua igual. Por exemplo, aquelas histórias que nós conhecemos, pelo menos que são frequentes, que é da pessoa que continua a pôr o lugar à mesa para aquela pessoa que morreu, no quarto continua tudo igual, portanto, não aconteceu. Não é? A segunda fase é a raiva. Não é? A segunda fase é a raiva, que é a fase em que a pessoa se revolta e diz porque é que isto aconteceu. Não é? E é uma fase em que andamos mais irritadiços, andamos mesmo revoltados com tudo. Não é? Mesmo não é? Em termos de religião ou de crenças ou de objetivos de vida. Não é? A terceira fase, que é a negociação, é a fase em que nós tentamos encontrar aqui alguma forma de negociar, não é? Aquelas coisas, não é? Ou negociar aqui alguma solução. Por exemplo, se eu tivesse um sinal, não é, de que o céu existe e de que ele está no céu, eu ficava mais descansado. Não é? Ou seja, esta coisa quase de procurar sinais, de procurar simbologia, procurar aqui alguma coisa que nos diga. E depois vem a depressão, que é quando nós percebemos que não há esse sinal. E mesmo que o céu exista, e mesmo que esta pessoa esteja no céu, a minha vida já não tem esta pessoa. Não é? Portanto, é um momento de depressão, de cair em si, digamos assim. E depois, finalmente, temos a aceitação, que é a fase em que a pessoa diz, ok, não é? Perdi esta pessoa, a minha vida vai ter que continuar, não é? E vou ter que me adaptar. Um dos problemas deste modelo é acreditarmos demasiado nele. É acreditarmos que realmente toda a gente passa por isto e que realmente estas fases existem. Eu acho que este modelo foi importante para sair da tal visão mais centrada no esquecer e no avançar, não é? E trouxe-nos ideias importantes, não é? Por exemplo, esta ideia da raiva, não é? Que nem toda a gente associa ou não associava à perda, não é? Esta ideia de que há uma fase centrada na raiva, na revolta, não é? Que pode muitas vezes levar, lá está, a comportamentos até de agressão contra si mesmo, não é? Ou seja, é uma fase que em algumas pessoas pode ser mais complicada, mas a verdade é que tem aqui algumas limitações, não é? E esta ideia de que todos nós devíamos passar por esta fase, e se não estamos a passar numa fase é porque estamos perdidos aqui alguns, não é? Atualmente, sem se negar completamente esse modelo, a verdade é que se usam outras perspectivas. Já falamos aqui de pelo menos duas, da ideia do crescimento, não é? Do crescimento pessoal e a ideia das ligações continuadas. Falta-nos falar de um que eu acho que é muito importante e nós já falamos ligeiramente nele, mas eu acho que é importante até para dar sentido a algumas coisas que falamos para trás, que é a ideia do luto como um processo de adaptação em dois modos, que é o processo orientado para o luto e o processo orientado para a recuperação da nossa vida. Okay? E isto foi proposto por dois autores holandeses que têm nomes esquisitos, que é Margaret Schotte e Henk Schotte, é assim uma coisa. É Schotte de Schotte, é assim uma coisa. Deixa eu ver se eu me lembro como é que se traduz isto em português. É o Dual Process Model, portanto é o modelo do processamento dual.
Acho que é assim que se traduz. E reparem, não é? Nomes à parte, o que é que nos diz este modelo? Este modelo diz-nos que há um processamento dual, ou seja, há aqui dois polos. E o polo centrado na perda é o polo mais subjetivo. É o polo em que temos que lidar com as nossas emoções, exprimimos as nossas emoções, escrevemos, choramos, pintamos, vamos dar um passeio, não é? Olhamos fotografias da pessoa que perdemos. Isto é o processo mais virado para o luto. Mas depois eles falam do outro processo, que é o da recuperação, que é o de voltar à vida. O ter interesses, às vezes ter novos interesses, investir em relações, não é? Investir, podem ser novas, podem ser familiares, não é? Por exemplo. E o que é muito, o que é muito importante e muito interessante neste modelo? É a ideia da oscilação entre estes dois polos. Ou seja, o que estes autores propõem é que o processo de luto deve ir oscilando entre estes dois polos, não é? E nós há bocado estávamos a falar no patológico e do normal, e eu acho que neste modelo nós temos uma perspectiva, para mim, mais complexa, mas mais interessante do que é o patológico e o que é o normal. O normal será a oscilação. Isto vai depender, por exemplo, se a pessoa perde, vamos imaginar, num casal, não é? Perde-se o cônjuge, ou a pessoa, o companheiro, que sei lá, tinha melhor salário e que de alguma forma era a pessoa que tinha mais a parte não é, de sustento financeiro. Reparem, a adaptação a este luto vai ter a parte do apolo da adaptação à vida, vai ser exigente, não é? Esta questão, sei lá, de mudar de emprego, ou mudar de cidade, ou coisa do género. O que não quer dizer que a outra não seja importante, não é? Mas reparem, há aqui esta ideia de oscilação, não é? E que o que é, vá lá, patológico é a pessoa só se centrar num dos polos e não conseguir fazer estes movimentos. E o que é isto de só se fixar num polo? Fixar-se no polo da perda. Lá está, não há mais vida para além disto, e a única coisa que eu consigo fazer é ficar preso a estas memórias. Não é? Falava já há bocado da questão do estar... Não é? O que é a fixação no outro polo? É o contrário. É a pessoa quase dizer, já passou, está tudo bem, não é? Eu vou andar para a frente, não é? Mas depois aquela parte não é? Do exprimir as emoções, do sentir, não é? Parece que não existe. Existe. Mas está ali, parece que, não é? A pessoa está a camuflar, está a evitar, não é? E depois isto pode vir, e há situações, e há várias situações em que temos aquilo que se chama o luto atrasado, não é? Em que a pessoa parece que está muito bem, 2, 3 anos, parece que está a correr tudo muito bem, adaptou-se, não é? E depois, ao fim desses anos, parece que tudo se desmorona. Porquê? Porque houve uma fixação muito grande em andar para a frente, reconstruir a vida, e este outro polo, que também é importante, acabou por ficar ali para trás, acabou por ficar ali congelado ou esquecido na pessoa. Não sei se isto, pronto, espero ter sido claro nesta ideia da evolução. Eu vou recuperar essa tua ideia de processo e vou-te fazer uma pergunta muito simples, que é: há um prazo final, há um fim estabelecido para um processo de luto, ou nós podemos enlutar para toda a vida? Ou enlutamos para toda a vida? Eu acho que é mais a segunda opção. Lá está. Se estamos a falar reparem, estamos a falar de lutos de pessoas significativas, não é? Pessoas de quem nós gostávamos, com quem tínhamos uma relação, com quem tínhamos um elo, não é? Assim, é óbvio que há aquela fase aguda, não é? A tal fase mais aguda, que pode ser imediatamente a seguir, ou pode ser algum tempo depois, não é? Dependendo da pessoa. Mas quer dizer, há alguma, não é? Há alguma dor, digamos assim, que vai continuar. Eu lembro-me, já agora só queria aproveitar para responder a essa tua questão com uma expressão que uma vez uma cliente me disse, que foi, no final da terapia, ela disse uma coisa muito simples, que foi, quando nós começamos a terapia, só havia dor e só havia sofrimento. Agora continua a haver dor e sofrimento, mas também há alegria.
também há esperança, não é? Ou seja, e para mim é um bocadinho isto, não é? Ou seja, mais do que dizer passou, ultrapassei, não é? Aqui o ultrapassar será mais lá está, a pessoa não estar tão focada só na dor, só no sofrimento, mas além disto, não é? Que de antes era 100%, isto passou a ser 10%, 20%, 30%, depende da altura do ano, por exemplo, não é? Depende dos dias, mas há mais coisas, não é? Há alegria por ter, não é? Por todas as coisas que passamos juntos, há esperança, não é? Em que a minha vida vai, não é? Vou andar para a frente e vou também ter outras alegrias mais à frente, não é? Portanto, não é? Há conforto, não é? Ou seja, eu sinceramente vejo as coisas muito mais neste sentido do que nessa lógica de acabou e agora esqueci. É óbvio que a pessoa é óbvio que pode esquecer, é óbvio que pode, não é uma questão de quantidade, não é por nós só nos lembrarmos daquelas pessoas que perdemos e que amamos 3 ou 4 dias por ano, que torna essa ligação mais tenue ou menos intensa, não é? E para terminarmos, para terminarmos agora esta parte, eu ia pegar precisamente nessa questão do esquecimento e do luto e do tempo. E eu acho que só isto daria, e as questões da memória no luto dariam uma outra tertúlia, provavelmente na próxima edição. Mas já percebemos que a estratégia do esquecer o assunto não parece ser propriamente muito adaptativa, muito funcional. E o medo, e por outro lado o medo que nós temos, quem experiencia um luto significativo ao fim de algum tempo tem medo de esquecer essa pessoa. Este medo é fundamentado ou dificilmente vamos esquecer alguém que foi muito importante para nós? Eu diria que dificilmente esquecemos, mas esse medo tem precisamente a ver com o tal processo de oscilação que eu estava a falar há bocado, não é? Por isso é que esse modelo é bastante interessante e nós usamos bastante na prática, não é? Porque tem a ver com ciclos e tem a ver com ritmos e tem a ver com momentos, não é? E se é patológico ou se não é muito adaptativo a pessoa estar sempre a pensar e sempre centrada na perda, também não é muito adaptativo a pessoa simplesmente esquecer, não é? E andar para a frente, porque lá está, cá há emoções, há coisas que ficam ali armazenadas e que não desaparecem, não é? Portanto, eu acho que esse medo, não é, de perder a ligação, não é, é quase como se a nossa relação com esta pessoa passasse a ser marcada por esse sofrimento e por essa quase, não é, intrusão de memórias em relação a essa pessoa e passado essa fase sentimos que não estar a pensar tanto na pessoa ou esquecermos de algumas coisas é sinal quase de uma traição, não é? De abandono, não é? Por isso é que eu estava a falar, por isso é que eu, repara, logo no início estava a falar da questão do simbolismo, não é? É muito importante que esta relação que era física passe a ser simbólica. E quando passa a ser simbólica, não é? Há esta questão, lá está, do tempo, não é? Do momento, do espaço, não é? Que pode ser a ida ao cemitério uma vez por semana, pode ser o ter um cantinho em casa, ou ter um espaço não é? Que não precisa ter uma fotografia da pessoa, pode ter simplesmente um objeto, não é? Pode ser, lembro-me, pronto, estou aqui a contar algumas, não é? É inevitável lembrar-me de situações que acompanhei, não é? Por exemplo, lembro-me de uma pessoa que tinha um objeto da pessoa que tinha perdido, não é? Uma pulseira, um relógio, qualquer coisa desse género, e quando sentia que se estava a esquecer mais, punha o relógio e andava com o relógio. Isto era um contacto, era uma coisa simbólica, não é? E lá está, ok, passado algum tempo, isto dava segurança, não é? De alguma forma tranquilizava. Portanto, eu acho que lá está, sempre esta lógica do passo à frente, passo atrás, não é? Ou seja, se a pessoa sentir que está a esquecer, repara, se a pessoa, é quase como
contrariar a inércia, não é? Se estamos muito centrados nas memórias, estamos muito, não é? Se as memórias estão muito vivas, se as coisas estão muito, não é? Se está a ser difícil dar o passo em frente, então se calhar é isso que temos que fazer, é esse o desafio, é tentar dar esse passo em frente. Mas se estamos a esquecer, então se calhar devemos dar o passo atrás, não é? E por exemplo, o álbum de memórias, o revisitar, não é? Ou seja, tentar encontrar aqui a tal equilíbrio, não é? A tal oscilação entre um polo e o outro, não é? Mas que isso seja, só para terminar, mas que isto seja, não é que isto seja intencional, não é? Que a pessoa perceba que isto é assim, não é? E lá está, que não seja uma coisa vivida ou com medo, ou com ansiedade, não é? Ou, sei lá, será que estou a ficar maluquinho? Olha, agora deu-me para andar com o relógio do pai, ou do avô, ou seja lá de quem for, não é? Olha, agora parece que estou a ficar maluquinho. Não, é assim, a minha vida é estressante, eu trabalho muito, tenho pouco tempo, por exemplo, para ir à terra da pessoa, não é? O pai, da mãe, seja lá de quem for, e tenho este relógio, é uma forma simbólica, não é? Ou seja, acho que isso também é importante, não é? A forma como nós vivemos as nossas reações, a forma como nós vivemos as coisas, não é? Não as vivermos como se fossem perturbadas, ou como se fossem, que às vezes também é uma coisa que vem de fora, não é? Olha, agora és maluquinho, andas com não sei o quê, olha, parece tolinho, tens é que avançar e tens que andar para a frente. A resposta é não, não é? A resposta é não, porque assim, se isto me faz sentir confortável, se isto faz com que seja mais suave, seja não seja tão intenso, não seja tão sofrido este processo, então é isso que eu devo fazer, não é? Ou seja, terminando, não é? Só mesmo para terminar, não é? Eu acho que usei aqui muitas vezes a palavra adaptativo, patológico. Eu acho que o que é adaptativo é sobretudo aquilo que nos faz sentir bem. Desde que aquilo que nos faça sentir bem também não seja prejudicial para mim ou para os outros, não é? Mas tirando esses extremos, eu diria que se uma pessoa se sente bem, por exemplo, em ter fotografias da pessoa que perdeu na casa, então deve ter fotografias na casa. Se a pessoa se sente mais confortável em não ter fotografias e só ir, por exemplo, procurar a fotografia quando quer, naquele dia, naquela hora, então é isso que deve fazer, não é? E fechando aqui um bocado o ciclo da nossa conversa, por isso é que o processo de luto é um processo idiosincrático, subjetivo, não é? Em que realmente o que é certo, o que é errado, há diretrizes, há noções, não é? Gerais, mas acima de tudo é uma coisa que cada um tem que construir e que cada um tem que apropriar, não é? Fazer seu e fazer o seu caminho. E não o caminho que é suposto fazer ou que outras pessoas dizem para fazer. Obrigada, João. Acho que consegui esclarecer aqui muitos mitos e muitos preconceitos e clarificar esta ideia que, de facto, o luto e enlutar ainda é um tabu na sociedade e que é preciso começarmos a falar de forma mais aberta sobre isto. E eu agora abriria espaço para questões, reflexões, para quem quiser participar. Temos aqui algum tempo, não muito, porque já estamos adiantado da hora. Eu queria só, enfim, refletir aqui um bocadinho e dizer só aqui uma outra. Começar por dizer que o luto é algo, como o professor João disse, é um processo muito, muito pessoal, que de alguma maneira também nos permite, ou permite à pessoa crescer de uma forma muito pessoal e, sobretudo, nos permite ou permite à pessoa adquirir novas experiências. É uma questão da pessoa, às vezes, também se deixar acompanhar, e por isso é que os especialistas são importantes nesta matéria, nestes assuntos. Sobretudo porque nós, ou melhor, quem está de fora, costuma falar porque é fácil, mas o grande problema
é aquilo que se passa com cada pessoa que vive à sua maneira e que nós, muitas vezes, nós, sociedade, muitas vezes não aceitamos, não queremos entender, porque nós queremos, no nosso dia-a-dia, queremos uma norma. Nós funcionamos à base de regras, à base de normas, porque foi assim que a nossa sociedade foi estabelecida já desde os romanos e, portanto, eles queriam tudo regrado. E o luto, enquanto experiência pessoal, foge muito a estas regras, porque não temos a ciência a dizer que funciona assim. Porque cada pessoa é cada pessoa que vive o luto à sua maneira e, normalmente, a nossa sociedade também quer, entre aspas, obrigar as pessoas a viver o luto desta forma. E por isso é que o luto é também uma experiência que foge muitas vezes a estas regras, e nós que acompanhamos e que temos muitas vezes de acompanhar as pessoas em luto, temos também de saber dar o tal espaço à pessoa que está a viver de uma forma especial esse luto, para que ela realmente encontre o seu caminho, porque eu penso que isso é que é o mais importante em todo este processo. Portanto, nós sabermos respeitar a pessoa que está em luto, ou que está de luto, ou que está, enfim, nesta fase crítica, porque a perda é muito correspondente à ligação que a pessoa tem, e por isso é que ela marca a pessoa que está, enfim, a sofrer. Acho que é um comentário bastante interessante e colocou aqui desculpe, deixe-me só rapidamente. Porque chamou aqui a atenção por uma coisa que é muito importante, que é lidar com as pessoas que estão em luto, não é? Eu acho que, acima de tudo, o importante é evitarmos a pressão, evitarmos as frases feitas, não é? Às vezes mais vale o silêncio e um bocadinho, não é? Ou seja, o fazer ali uma pausa, o dar algum tempo, não é? À pessoa. A palavra-chave é mesmo aquilo que disse, o respeitar. A Vanessa usou a expressão respeito. Sim, sim. E acho que isso é muito importante. Sim, sim, acima de tudo é isso, e isso é uma das coisas que é fundamental, por exemplo, quando nós fazemos terapia com pessoas em luto, é o respeito. E o caminho que se faz, o caminho que se encontra, nunca é igual. Por isso é que temos que esperar pela pessoa, temos que dar atenção e temos que dar espaço. Nem sempre isso é fácil, não é? Mas acho que o essencial é isso, é darmos espaço, é o dar espaço à pessoa que, se quiser partilhar o que quiser partilhar. Às vezes falar de qualquer outra coisa que não a perda é mais terapêutico do que estarmos sempre a querer que a pessoa diga o que é que está a sentir ou o que não está a sentir. Às vezes está a falar sobre qualquer coisa, não é? O espairecer, não é? Boa noite. Desde já grata por esta tertúlia. Eu perdi uma filha há 1 ano e 6 meses, portanto estou em processo de luto, que não é um luto dito comum, porque a maior parte das pessoas não me vê chorar, porque eu recolho-me nessa parte. Portanto, estou a partilhar convosco o meu luto, é em parte silenciosa, sozinha comigo em casa, porque eu tenho outra criança, uma jovem, e então eu tenho que me segurar e por ela tive que lutar. As suas palavras, eu revia-me nisso tudo quando disse, quando temos alguém por trás, a tal mão. Os meus alunos foram essa mão, muitas vezes a minha filha é essa mão. Os meus colegas foram essa mão quando me ligavam. São essas as pessoas que eu tenho que agradecer e são essas pessoas que ainda hoje eu agradeço, mas que continuamos a chorar, que continuamos a sentir. A minha pergunta é esta: tem sentido o dia em que ela morre, porque foi uma morte trágica? É um dia que eu revejo tudo, do dia do telefonema até, é horrível, é assim, é o dia que eu mais sofro todos os meses e ninguém entende, é um dia que eu muitas vezes não durmo bem, todos os meses é um dia esquisito para mim.
Em primeiro lugar, obrigado pela sua partilha, não é? Acho que é sempre importante ouvirmos testemunhos. Quanto à sua questão, desculpa. Quanto à sua questão, é assim, isso, como estávamos a falar há bocado, não é? Esta questão do simbólico, não é? Esse dia marca, não é? É uma forma de marcar, e sem dúvida que isso mostra o quão traumático e quão forte essa experiência é para si, não é? Ou seja, muitas vezes, reparem, nós falamos muito, não é? Nós falamos 40 minutos sobre um tema que é muito vasto e é difícil cobrir aqui todas as vertentes, e o que está a partilhar connosco é uma dessas vertentes, que é o lado traumático, não é? Ou seja, no fundo, esse reviver, não é? É muito semelhante ao reviver de uma experiência traumática, não é? Qualquer outra experiência traumática, não é? Pessoas que passaram por guerras, pessoas que sofreram um acidente, não é? E que revivem essa situação de uma forma muito, muito intensa, não é? Acho que terá muito a ver com isso, não é? Ou seja, eu acho que, e sinceramente acho que o que pode tentar fazer também é tentar transformar isto, ou seja, por exemplo, nesse dia, isto é uma sugestão, não é assim avulso, mas por exemplo, uma coisa que pode fazer é tentar escrever estas memórias, ok? É uma atividade, o descrevermos é uma forma, muitas vezes, de processarmos as memórias, é uma forma de processarmos esta informação. Portanto, uma coisa que pode fazer é isto, não é? Tentar realmente, não é que isso possa fazer desaparecer, não é? Mas pode atenuar um bocadinho esta vivacidade e esta intensidade das reações e das memórias. É tão complicado falar no fundo, do luto que implica a morte, que eu até tenho dificuldade em dizer seja o que for. Porque eu queria pegar numa questão, e isto se calhar as pessoas não vão querer falar mais, e eu para terminarmos assim de uma forma mais leve, queria pegar numa questão que a Vanessa levantou, que foi a questão de se o luto é temporário ou se é para toda a vida. E eu, como já não tenho pais, e eu adorava os meus pais, e perdi um irmão repentinamente, que eu também adorava, e já foi há uns anos, o que eu posso dizer é que, de facto, eu já fiz o luto, embora, como vocês veem, me emociono quando falo deles. Mas há uma coisa fantástica que fica, é que sempre que me lembro deles, eu só me lembro das coisas boas. Lembro-me dos exemplos que eles me deixaram. Lembro-me das palavras que eles diziam. E muitas vezes em família, nós reunimos-nos, o resto dos irmãos e os sobrinhos e os netos, e dizemos assim: o que é que o nosso pai diria nesta situação? O que é que o nosso pai nos aconselharia para resolver este problema? Como é que a mãezinha diria perante isto? E o nosso irmão, o Bino, o que é que ele faria? E nós resolvemos em família como se estivéssemos todos. E o luto está feito, mas a memória não se perde. A memória fica para sempre. E, portanto, eu acho que o luto acaba por se transformar numa coisa bonita, numa coisa positiva, numa coisa boa. Obrigada, Vanessa. Obrigada por teres trazido um homem tão simpático. E tão conhecedor destas coisas. Não sei se queres comentar, João. Muito obrigado pelo seu comentário e pela sua partilha. E eu acho que realmente é isso, não é? Ou seja, quando eu dizia há bocado que o luto é para a vida toda, é isso que estava a dizer, não é? Ou seja, no fundo,
Obviamente emocionamos quando falamos das pessoas que perdemos, já esta alegria, não é? É essa forma muito bonita de trazer as pessoas para a família, não é? E o que é que a pessoa diria, não é? Ou usar expressões ou algo do género, não é? Eu acho que precisamente esse crescimento, é precisamente essa partilha que eu acho que é salutar. Porque tal como muitas outras crises na nossa vida, não é? O luto pode nos aproximar ou pode nos afastar, não é? E eu acho que o que também é muito importante é que aconteça isso, não é? É que consigamos encontrar momentos, espaços, não é? Situações em que vamos conseguir trazer essas pessoas, não é? De volta para a nossa vida. E acho que isso é um excelente exemplo. Uma colega minha disse-me uma coisa que me assustou. Ela que teve uma experiência, quando tinha 20 anos, teve uma experiência de um irmão gêmeo que se suicidou e que ela tentou ainda levantar para ver se o salvava e que até hoje, ao fim de 30 anos, é acompanhada por psicólogo. Na aula viu-se confrontada pelos alunos que lhe perguntavam se ela é professora de filosofia, como eu também fui professora de filosofia, lhe perguntavam porque é que não podiam falar, queriam falar da temática do suicídio. E ela, de facto, com verdade, dizia-me, eu queria era fugir à questão, não é... e disse, hoje está um dia tão bonito, vamos falar de outra coisa, vamos mudar a matéria. E os alunos insistiam, e ela acabou por ter que falar do assunto. E às tantas disse-me, eu tive que ter a coragem de perguntar, bem, vamos lá ver, quantos alunos estão aqui que tiveram a experiência do suicídio? E ela pôs a mão no ar. E mais 6 alunos puseram a mão no ar. Era uma turma de 22 alunos. É muita gente. 7 pessoas dentro de uma sala de aula a ter uma experiência de suicídio com jovens. E depois ficou sem jeito, claro. Eu pensei, quando ela me contou isto, perturbadíssima, eu pensei que realmente nós temos que olhar melhor para a nossa sociedade. Temos de olhar melhor para os nossos jovens e ver o que andamos aqui todos a fazer, porque... Eu acho que, e nós hoje falamos também um bocadinho sobre, não aprofundamos muito esse tema, mas é assim, mas a verdade é que a perda, o luto, é um tabu na nossa sociedade, não é? Como disse há pouco, o que nós queremos é que as pessoas melhorem e voltem rapidamente ao que faziam e que façam rapidamente o que têm a fazer, não é? Mas não pode ser assim, não é? Temos que dar atenção e temos que dar realmente espaço e como falamos no início, realmente esta fase da pandemia está a trazer muito ao de cima este... Eu passei pela morte da minha mãe ao ano e meio. E tive um pai que foi pai e mãe até aos 97 anos. Faleceu há 3 meses. E eu muitas vezes me pergunto, portanto, eu tenho quase 60 anos e nós, nos anos 60, convivíamos muito com a morte. Nós hoje tratamos de camuflar tudo às crianças. Eu lembro-me que a irmã da minha mãe, minha madrinha, eu caí ao pé do caixão dela porque escorreguei pelas escadas abaixo. Lembro-me do sofós. Eu tinha 3 anos. E eu aprendi a viver com a morte. Embora tivesse um pai que foi pai e mãe durante muito tempo. E aquilo que vocês falaram de muita coisa. E habituei-me a olhar para a fotografia da minha mãe, habituei-me fui cuidadora durante o meu pai durante 20 e tal anos, conciliar vida familiar e às vezes ponho-me a pensar
Eu sou uma felizarda, vou-vos dizer. Portanto, a minha vida é um luto. Eu convivi com um luto. E a minha questão, ultimamente, eu não era muito ligada a cemitérios, não ia muito. Achava que temos que cuidar dos vivos, porque os mortos, alguém já cuida deles. Esta é a minha perspectiva de vida. E, de repente, há 3 meses para trás, eu, como tinha um amor enorme ao meu pai e ele por mim, eu achei que foi uma injusta para com a minha mãe. Porque poucas vezes lembrava-me dela. E nunca me lembrei com a intensidade da minha mãe com a mesma intensidade que eu recordo do meu pai. Portanto, desculpe, eu não estava a pensar a falar porque não... acho que, quando aqui a senhora aqui atrás me falou nisso, eu acho que nós erramos, a minha geração, falo pela minha geração, em querer proteger. Tenho uma sobrinha de 30 e tal anos, já com filhos, e ela um dia dizia uma coisa muito interessante. Eu falei aos meus filhos que o bisavô partiu. Porque quando a avó Narcisa, que era a minha avó, a bisavó dela, partiu, ninguém falou o que é que aconteceu. Portanto, nós estamos a errar, a não falar das coisas. Aos jovens estamos a errar nisto e em muitas outras coisas. Mas isto acho que é... Porque é assim, porque a vida não é um mar de rosas. Nós temos que todos os dias enfrentar dificuldades. Pronto. Depois, há outra coisa que vos posso dizer, que é... e agora perdi-me. Desculpem. Pronto, para além disso, pronto, essa questão de nós falarmos. Quando vocês estavam ali, o professor estava a falar da questão do que é que a gente vai ver, eu, no fundo, preparando-me um bocado, porque o meu pai já era de uma pessoa de muita idade, e a qualquer dia podia acontecer, aconteceu, eu sempre gostei muito de fotografias em casa. E aqui há uns tempos, há coisa de 2 anos, e sempre pus na minha casa umas fotografias dos meus pais, da família, e uma minha amiga disse-me assim, sabes uma coisa? Adorava a minha mãe, e tu acreditas que não tenho uma fotografia em casa? E agora não a quero pôr, porque se calhar vou olhar para ela. E é engraçado, vou-vos dizer, eu passo pelas fotografias na minha casa e quase não as vejo, porque elas estão sempre lá. De vez em quando, olho para as fotografias que tenho no meu pai, que é uma, pronto, porque realmente é especial, olho e digo, estás aí, pronto, e eu sossego. Como eu também era pintor de arte sacra, tenho lá um objeto, um Cristo ressuscitado, que eu lutei por obter, porque quando nós lutamos pelas coisas, o meu pai quase não me deixava nenhum objeto pintado por ele. Eu ia dizer assim, se um dia acontece alguma coisa, eu não fico com um objeto do meu pai pintado por ele, eu vou ficar danada. Pronto, e então aí é um objeto do qual eu estou ligada. Mas também passo por ele e quase não o vejo. Mas sei que está lá. Portanto, eu acho que as pessoas, não sei, se calhar é uma forma de me proteger. A gente se alguém nos partiu, ela continua lá. Seja em que recanto for, não é? Essa questão de realmente dos jovens, da gente os proteger demais, acho que não é positivo, não é saudável. Vanessa, será a última? Sim. Vamos não sei como é que estamos de tempo. Sim, mas queria agradecer também a sua partilha e comentando essa questão, não é, dos jovens, eu concordo consigo, não é? Eu acho que sim, acho que o excesso de proteção, também o expor não é? O expor gratuitamente, desculpem a expressão, também não é uma solução. Temos que explicar, temos que contextualizar, temos que enquadrar, não é? Mas temos que o fazer, não é? Porque o retirarmos às crianças, aos jovens, não é? A noção de que podem acontecer coisas más, podem acontecer coisas terríveis, não os protege.
torna-os mais vulneráveis, não é? Porque quando elas acontecem, por exemplo, mais proximamente, a pessoa não tem qualquer espécie de forma de lidar com isto, de encarar, não é? Portanto, eu concordo plenamente consigo. Agora, sempre naquilo que temos insistido, não é? Sempre com a questão do respeito, não é? Porque se para a criança é violento, não é? Se a criança diz, não, eu não quero ir ao funeral, ou não, eu não quero... Não é? Também não vamos entrar no outro campo quase de exigir ou de obrigar, mas tirando esses excessos, eu concordo plenamente consigo, acho que é importante, não é? Lá está, expomos às coisas boas, também expomos às coisas más, explicando, não é? Amparando, não é? Estando ali ao lado, não é? Para dar suporte, não é? Obrigada, João. Vamos então encerrar. Eu queria agradecer a todos as partilhas, as questões, as reflexões, mas também os silêncios que são tão importantes no luto como as verbalizações. E hoje, de facto, falamos sobre um tema que ainda é tabu e, portanto, podemos ter mexido com recordações, com memórias, com assuntos que já não visitávamos há muito tempo e, portanto, é importante que no final cada um se pergunte como é que eu estou, como é que eu me sinto. E por isso a pergunta final, para mesmo a terminar, para o João, é o que é que podemos fazer se não nos sentirmos bem, porque é normal, estivemos a falar de um assunto desconfortável e, portanto, é normal que possamos sair daqui um pouco inquietos, um pouco ansiosos, talvez, até um bocadinho mais tristes. O que é que podemos fazer? A minha resposta é muito simples. Eu acho que o mais importante que nós podemos fazer com as emoções que sentimos é exprimi-las. Quando nós temos emoções que são dirigidas a uma pessoa, tentamos transmitir essas emoções. Quando elas são dirigidas a alguém que fisicamente já não está próximo a nós, eu acho que o melhor que nós temos a fazer é exprimi-las. E de uma forma que nos seja confortável, não é? Que nos seja de alguma forma que nos ajude, não é? Para algumas pessoas é o escrever, como eu estava a dizer há bocado, não é? E por exemplo, o escrever cartas, o escrever poemas, o descrever situações, pode ser uma forma não é? Que ajuda. Para outras pessoas pode ser uma coisa, por exemplo, como estava a dizer, não é? A fotografia, ou algo que foi o seu pai que fez, não é? Que passa, não é? Elas estão lá, não é? Fazem parte de si, se calhar, tal como nem sempre damos conta, nem sempre olhamos para todas as partes do nosso corpo, para todas as partes da nossa personalidade, que não quer dizer que elas não estejam lá. Não é? Portanto, essencialmente é isso, não é? É tentarmos não evitar, não é? O exprimir pode ser partilhar com alguém, não é? Pode ser amanhã dizer, olha, ontem estive numa tertúlia e estivemos a falar sobre isto, eu lembrei-me, não é? Ou seja, acima de tudo é dar forma àquilo que sentimos, não é? De alguma maneira, não é? Partilhar com o mundo, seja com outra pessoa, seja com o papel, seja com o ir dar uma caminhada num sítio especial, qualquer coisa deste género. Deste género de autocuidado que nós tantas vezes nos esquecemos. Eu não posso terminar esta tertúlia sem agradecer publicamente a um conjunto de pessoas. Em primeiro lugar, à Karina Azevedo pelo trabalho de design gráfico, à Sara Castelo de Carvalho pelas mãos artísticas e que preparou com muito cuidado e com muito carinho os corações que estão nos vossos kits, ao Palácio das Flores, pelas flores que nos recordam a importância da beleza na nossa vida, à Casa da Juventude e à Câmara Municipal, em especial ao vereador Rui Losa e muito em particular à Sónia. Eu chamava aqui a Sónia para receber só um pequeno mimo e, de facto, agradecer do fundo do coração toda a disponibilidade e o facto de nos terem tão bem acolhido. Muito obrigada. E agradecer, por último, mas também do fundo do coração, ao João. Obrigada por tudo. Obrigado. Muito obrigada. E bem-aja a todos os que apoiaram e assistiram a este evento.
porque acreditamos que o luto é proporcional ao amor e só enlutamos porque amamos. Esperamos que esta tertúlia tenha sido um contributo para semear e nutrir o amor. Até uma próxima.